Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham e nos assistem pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, entramos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral, onde estudamos os aspectos filosóficos, morais e científicos atinentes à doutrina espírita. Estamos aqui com a bancada completa. Eu sou Alexandre Santos, nosso irmão Guilherme Bezerra e nossa irmã Cristina Buquerque estão já presentes aí na bancada. Bom dia, meus irmãos. Bom dia Alexandre, bom dia Guilherme, bom dia a todos os nossos irmãos que já se encontram conosco aqui. E é sempre muito bom, né, estarmos aqui toda quarta-feira, sempre falando desses assuntos relacionados à doutrina espírita, estudando livros, aprendendo cada dia mais. É uma alegria para nós e saber que vocês estão aí compartilhando conosco desse momento tão importante para as nossas vidas. Não é isso, Guilherme? É isso, minha irmã. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina. Bom dia, Tavares. Bom dia, Miriam, que hoje está conosco aí no suporte, nos dando apoio. Muito obrigado a Tavares por mais uma oportunidade aqui de estarmos na quarta-feira estudando, aprendendo, e é muito bom poder toda quarta-feira estar aqui com a graça de Deus. E hoje, especialmente, um dia muito especial, muito feliz pelos que tem acontecido aí mundo afora. Isso mesmo. Minha irmã Cristina, então é com você. Vamos dar início com a nossa leitura, né, do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Paz do Mundo e Paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dar. São palavras de Jesus, que está em João, capítulo 14, versículo 27. E diz o seguinte para nós, Emmanuel faz a seguinte reflexão. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, e dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias,
é a manifestação do desespero doentio, e dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho, e dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos, e a dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então, fica aqui essas breves palavras, né, de Emmanuel para a nossa reflexão com relação à paz do mundo e à paz do Cristo. A paz do mundo é aquela paz temporária, né? São momentos de paz, mas de repente tudo pode virar ao contrário, é uma paz ilusória. E a paz do Cristo é realmente aquela que está no espírito e no coração. Então, é bem diferente que possamos pensar sobre isso, né? Meditar sobre isso e que a gente possa estender essa paz aos outros para que se multiplique e o mundo realmente possa alcançar a paz do Cristo. É isso. Muito bem, minha irmã. Pois então vamos fazer a nossa prece inicial. Amigo e mestre Jesus, mestre amado, que sempre nos ensina o caminho da verdade e da vida, agradecemos ao Pai mais uma vez por teu intermédio, a oportunidade de estarmos aqui, encarnados no planeta Terra, a fim de que a nossa jornada espiritual possa cada vez mais ascender ao encontro do Pai. Pedimos ao Pai por teu intermédio também, Jesus amado, pela paz no mundo, no planeta Terra, que todas as criaturas possam receber de Deus a divina inspiração para que modifiquem as suas vidas, retirando delas qualquer expressão de violência, de beligerância, e assim modificando-se cada um de nós rumo à paz interior, construiremos uma paz para o nosso planeta Terra, e que seja duradoura, e que a Terra, então, enfim, se transforme em uma morada de espíritos bons e puros no futuro. Mas essa construção, nós sabemos, Jesus, depende de nós, de cada um de nós, de cada criatura que Deus colocou nesse cadinho do mundo. Então nós pedimos, Senhor, a Deus, nosso Pai, que ilumine o planeta Terra, ilumine as consciências, principalmente daqueles que são governantes no mundo, a fim de que os seus anseios de guerra e de beligerância sejam substituídos pela concórdia, pelo amor e pela convivência pacífica entre todas as civilizações do planeta Terra. Que assim seja. Meu irmão Guilardo, é com você agora. Beleza, é comigo, vamos lá. E depois, né, de paz, eu me lembrei do português, a nossa língua muito interessante, que ela traz palavras homônimas, homógrafas. Então, nós temos paz e paz. Paz no sentido de muitos pais, e paz com Z, que é essa paz, né? É o mesmo som, é a mesma coisa, e Deus nos apresenta Jesus
vem nos apresentar a paz, nos revelando o amor do Pai dos Pais, né? Então, vamos lá. Alexandre e Cristina trouxe aqui da tradução do Haroldo uma passagem, né, da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, enfatizando no momento em que ele conta 3 parábolas e enfatiza uma. Eu já trouxe essa passagem, essa parábola, mas sempre tem alguma coisa nova, né? E como eu abri aleatoriamente, deve ter alguma coisa nova para hoje. Essa passagem é a parábola, Haroldo nos dá o título de a parábola dos 2 filhos, como também em muitas traduções a parábola do filho pródigo, mas assim, essa passagem ocorre exatamente nesse momento aqui. A gente está em Mateus, capítulo 15, versículos 1, vai até o 31. Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. Então, Jesus, escutando esse comentário, ele deu um ensinamento de uma lapada só, 3 parábolas. Ele contou a parábola da ovelha perdida, na sequência, a parábola da dracma perdida e, por último, a parábola do filho pródigo, a parábola dos 2 filhos, ou a parábola, para mim, de um pai e seus filhos. Então, você vai entender depois, eu vou comentar um pouquinho por que ele contou primeiro um, depois outra, e essa que eu vou enfocar principalmente, que é a dos 2 filhos. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Mas, caindo em si, disse: Quantos assalariados de meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola e vestiu. Dá-lhe um anel para sua mão e sandália para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos comendo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta a seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, ele não diz nem meu irmão, né? Este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas.
Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Fantástico, fantástico. Dessa passagem da vida de Jesus, a gente vê assim como ele era inteligente, como era a sua capacidade de ensinar, porque de uma vez só ele distribuiu ensinamentos para todo mundo. O primeiro ensinamento ele falou, nos dois primeiros ensinamentos, ele falou do valor que nós damos às coisas materiais e quando a gente perde essas coisas materiais, o que a gente faz para recuperar. Então, quando ele fala da ovelha perdida, quem estava ali, tinha pastores e tinha homens, mas toda a sociedade entendia e compreendia a importância do pastor manter seguro todas as ovelhas do rebanho, todo o rebanho. Eles compreendiam, entenderam porque Jesus citou essa passagem. A dracma perdida, da mesma forma. A mulher era responsável pela economia do lar e os recursos que lhe eram entregues pelo esposo para a manutenção do lar, ela era responsável e ela tinha que manter aquilo ali num controle, com todo cuidado. Então, a perda de qualquer uma dessas coisas faria com que ela se desesperasse até encontrar. E veja bem, nesses dois primeiros ensinamentos, é a pessoa que vai atrás daquilo que perdeu. No terceiro caso, que é a do filho pródigo, e olhe bem que Jesus ele dividiu no ensinamento dois filhos. Aqui, se a gente for ver o início da conversa, por que Jesus contava essa parábola, a gente vai ver que ele estava sendo criticado por alguns porque está se relacionando com pessoas de má vida. Então, essas pessoas de má vida eram os filhos pródigos, estavam representando aquele filho mais novo. E os outros que o estavam criticando, como no final da parábola, ele continuou criticando o pai, porque deu atenção e fez festa para aqueles que estavam ali, eram de má vida. Então, ele mostra os dois lados. Mas, assim, o ensinamento principal dessa parábola, dessa passagem de Jesus, é que ele conta aqui que somos nós que temos que ir buscar, porque como o pastor foi buscar a ovelha, a mulher foi procurar a dracma, ele partiu numa jornada para se encontrar, para encontrar ele mesmo. Então, a vida é composta disso aí, de uma jornada em busca da perfeição. É uma viagem em busca da volta. Então, ele partiu. A gente vê no ensinamento de Jesus que para os ensinamentos judeus aqui seria uma coisa muito grave, mas aqui não houve questionamento do pai, ele respeitou o livre-arbítrio do filho de querer ir para o mundo, de querer ir para as experiências. E aquele pai compreendeu que este filho, para poder retornar, ele precisava partir. Né? E seria através das experiências que ele iria encontrar na vida que iriam fazê-lo recuar. E na casa do pai, ele tinha aqueles ensinamentos, como era a sociedade patriarcal, esse pai representando Deus, ele vivia ali sobre a lei de Deus. Mas a partir do momento que ele saiu daquela casa, se afastou dos ensinamentos dele, olha só como é interessante. Isso a gente vai ver no desenrolar da parábola do que aconteceu com ele. Quanto mais ele se afastava daqueles ensinamentos, mais difícil ia ficando a vida dele. Ou seja, quanto mais ele se distanciava da lei, dos ensinamentos do pai, do homem, mais a situação material dele ia piorando até chegar no fundo do poço. De uma situação que ele não tinha mais nada. Aqui diz que ele pegou todas as coisas, a roupa, dinheiro, pertences, uma bagagem nova e saiu, cheio de coisas. Como a gente, quando sai das mãos do pai, a gente sai cheio de coisas, com o nosso conjunto de orgulho, a nossa bagagem de defeitos e imperfeições. Então, ele chegou ao fundo do poço e não tinha mais nada. E aí, foi nesse momento, longe de casa, longe dos ensinamentos do pai, que ele teve o reconhecimento que ele se achou. Na casa do meu pai, até os mais simples são tratados muito bem. Ele compreendeu como é que o pai dele tratava todo mundo, como é que era a vida, sobre a orientação
do pai dele e diz, e reconheceu humildemente a grandeza de seu pai. E diz, eu vou voltar, vou me levantar e vou voltar, e vou chegar lá, olha só como ele estava humilde, eu não quero mais nem ser tratado como filho, não importa, eu quero que ele me receba, ao menos como o mais humilde daquela habitação, que são os servos, aqueles que estão lá para servir. Nem que seja assim, pelo menos isso, se ele me aceitasse nessa condição. Olha o grau de evolução que ele alcançou, de reconhecimento. E iniciou a volta. A volta é interessante porque quando a gente faz uma viagem, Alexandre, de carro, a ida sempre parece mais longe, né? E a volta dá a sensação que é mais rápido, que é mais perto. Porque eu já conheço os trechos do caminho, se tem algum buraco que eu caí na ida, na volta, eu me desvio, não caio mais. Então, a volta é sempre mais ligeira, porque a gente conhece o caminho. E com um detalhe, quanto a gente mais anda, mais próximo a gente está de casa. Ou seja, quanto mais eu estou de acordo com a lei de meu pai, mais eu estou perto de casa. Então, e ele chegou. E olha a cena fantástica que Jesus descreve, que isso não deve ter sido só um dia. O pai percebeu a chegada dele de longe. É lógico que um pai que tem um filho que se afasta e que ele sabe que ele está numa jornada muito difícil, que ele vai sofrer, que ele sabia que estava sofrendo pelas suas escolhas, ele todo dia vai olhar, será que ele não vem? Será que ele não vem ali? E fica pastorando. E quando ele viu, né, porque ele sabia que ele só iria voltar quando ele tivesse totalmente recuperado. Né? Então, a carreira que ele deu, ele não se contentou em esperar que ele chegasse, não, ele teve que ir ao encontro, abraçou, acolheu, ele estava ajoelhado e ele, olha a cena, ele levantou, porque os humildes serão elevados, né? Olha, então ele levantou o filho, mandou vestir a melhor roupa, colocar o anel, e ele reconheceu, ele não deixou, ele beijou várias vezes, então, olha só, essa é a nossa jornada, por isso que Jesus estava com aqueles filhos pródigos ali que os estavam criticando. E o outro irmão continuou criticando. No plano espiritual também é assim. Tem aqueles que estão lá, que ainda estão com seus defeitos, que ainda não fizeram a jornada completa. E Alexandre e Cristina, nós somos, a gente tem que ter em mente, já para encerrar, que nós somos a obra-prima do Criador. Nós somos joias raras, obras-primas. Só com um detalhe, eu sou o próprio artista, o artífice de mim mesmo. Sou eu que tenho que me lapidar, sou eu que tenho que me melhorar, tirar o que não presta, aparar as arestas e tal, e me revelar como é essa obra-prima. E vai ser nesse momento que eu vou chegar na casa do Pai. E Jesus nos mostra que eu vou sair das mãos do Pai, né, quando a gente é criado, para voltar para os seus braços quando a gente retornar, né, pelos seus, sai das mãos e volta para os braços. É isso, essa parábola. Eu sempre que eu leio, que eu dou uma meditadinha nela, acho alguma coisa nova e é muito interessante. E a gente vê a inteligência de Jesus. Que ensinamento fantástico ele deu para todo aquele mundo que estava ali e estava criticando. E só para encerrar, Alexandre, por que ele dá tanta atenção aos doentes? Eu me lembro que quando eu era mais novo, há muito tempo, século passado, né? Eu era mais novo, eu adorava ficar doente. Adorava. Por quê? Porque eram os doentes da casa que eram cercados de mimos. Era só quando eu tomava uma Fanta, lá em casa não tinha energia, que eu morava na zona rural. Suquinho de maçã. Papai comprava uma Fanta laranja, botava no pé do pote, vixe, um docinho de goiaba, que aquelas latas que havia, um biscoitinho. Então, era cercado de mimos, até o dia que a gente ficava fora, era fantástico. Então, é assim que Deus nos vê. Quando nós somos doentes, ele nos cerca de mimos. E Jesus veio para os doentes. Se os irmãos quiserem acrescentar alguma coisa, eu queria dizer isso. Valeu, meu amigo. Você já fez uma análise aí bem interessante da parábola, né? Na verdade, o filho pródigo somos todos nós, né? Que saímos lá do mundo espiritual e viemos aqui para a experiência na carne, né? Para poder evoluir um pouquinho. O pai sempre vai dar liberdade para que o filho tenha suas experiências próprias e aprenda com elas, né? Mesmo que a gente se estrupie, né? Em razão das nossas imperfeições, a tendência é a gente reconhecer isso e voltar para o seio do Pai, né? Ou pelo menos tentar voltar, né? Então é isso. Isso é a história da humanidade, né? Que Jesus conta de forma magistral através de exemplos tão simples e diretos, né? Lembrando que o recurso da parábola, né, é um recurso filosófico, né? Jesus era um filósofo, né? E com o conhecimento filosófico dele,
ele chegava nas massas através dessas historinhas. É muito interessante. E eu, como uma experiência de mãe, trago também uma situação em que meu filho já tinha 9 anos e tinha maior dificuldade de arrumar a cama quando acordava pela manhã. Todas as vezes eu tinha que estar chamando atenção, e ele sempre deixava sem fazer. E às vezes saía para o colégio e ficava. E a gente sempre ajeitava a cama dele, deixava organizado. Até que um dia ele foi participar de um acampamento de escoteiro, e quando viu lá a bagunça de todo mundo, aí resolveu fazer a cama dele e ganhou uma medalha por isso. E quando retornou para casa, eu não precisei mais pedir para ele arrumar a cama dele. Ele já estava organizando a cama dele. Então, Muito bem. precisou passar por uma experiência de extrema bagunça para ele perceber o quanto era importante ter as coisas organizadas. Exatamente. Então vamos entrar nos estudos de hoje, né, pessoal? Lembrando que a gente está Isso. estudando o livro Os Mensageiros, né? Esse livrinho aqui, ó, Os Mensageiros, muito interessante. Estamos no capítulo 5, se eu não me engano? 5, no capítulo 5 está ali, capítulo 5, ouvindo instruções. E aí nós vamos relembrar aqui a leitura anterior, a última leitura, para que a gente possa entrar na de hoje, tá? Então, ouvindo instruções, lembrando que eles estão ouvindo lá as instruções do mentor, né? E aí nós passamos por essas informações, ele está falando aí das religiões, das atividades religiosas, dos sacerdotes, os intérpretes, né? Fala das diversas religiões na Terra, que todas elas são importantes, que todas elas apontam caminhos para a humanidade, né? Então não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E, como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. Veja que esse livro foi escrito lá em 1940 e pouco e nada mudou até hoje, né? Continua da mesma forma. Claro que uma sociedade bem mais evoluída do que aquela em 1943, 44, 45, né? Mas com direitos humanos sendo respeitados, com legislações garantindo o direito das mulheres, garantindo luta contra preconceito. Então, a sociedade vem melhorando, né? Como a gente conhece da lei de Deus, da lei de Deus a evolução das coisas, né? A evolução tanto das criaturas humanas quanto das organizações humanas. Então, aqui na Terra, a sociedade vem se aprimorando, vem evoluindo, mas em passos muito vagarosos, né? A gente às vezes nem percebe a mudança. Quando vê lá na frente, ela já aconteceu. Por quê? Porque ela vai acontecendo aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho. E é muito importante a religião nesse contexto, que vai apontar para o homem que não existe só vamos dizer assim, esses assaltos do mau pensamento na cabeça dele. Existe também pessoas no mundo que estão construindo para as criaturas humanas caminhos que conduzem a Jesus, a Deus, aos bons espíritos, que incitam nas pessoas a boa conduta, bons princípios, uma moral mais elevada. E tudo isso, a religião é muito importante, não importa qual religião seja, gente. Agora, claro que as religiões no mundo, elas têm realizado uma atividade muito importante, mas, ao mesmo tempo, é preciso que essas religiões também se renovem, porque alguns dogmas religiosos não são mais cabíveis diante de uma sociedade, vamos dizer assim, cada vez mais racional, né? Cada vez mais racionalizada, que pensa, que elabora um pensamento, que consegue fazer um pensamento crítico.
Então, é necessário que as religiões elas vão se adaptando a isso também. Né? Não dá mais para as religiões ficarem pregando, por exemplo, a existência de um céu de privilégios para alguns e de um inferno de horrores para toda a eternidade para a grande maioria. Né? Isso não é mais aceitável. Né? As pessoas começam a questionar isso. Né? E um dos papéis importantes da doutrina espírita é essa. É apontar não só para as pessoas, mas para as diversas religiões do planeta, que a gente precisa ter compromisso com a verdade. Né? A gente precisa não amedrontar a cabeça das pessoas com essa ideia de um céu, de um inferno, mas mostrar para elas a responsabilidade que cada um temos, aquilo que Guilherme estava dizendo na leitura dele, que cada um temos, nós somos os artífices de nós mesmos. Cada um temos na nossa, a responsabilidade que a gente tem na nossa evolução própria. Né? O exemplo do filho pródigo diz isso, cada um com seu esforço, né? Tentando se melhorar, tentando se aprimorar. Né? Então, essa é, em resumo, mais ou menos o que a gente ficou no final da leitura passada, tá? Cristina e Guilherme, se quiserem fazer algum comentário inicial. Não, tá por Eu mim. queria Tá já tranquilo. agradecer, antes de vocês comentarem, viu? Agradecer aí a presença de todos os irmãos e irmãs que estão interagindo conosco nas redes sociais. Sandro José Pinheiro, Jorge Costa, Margarete Rafael, Maria do Socorro Franco Costa, nosso querido Elielson Tavares, olha, está aí como assistente do programa hoje. Valeu, Tavares, seja bem-vindo, meu irmão. Paulo Benício, Adriane Albuquerque, Paulo Barreto e Francisco, o nosso cadeira cativa número 1. Muito obrigado pela audiência de vocês. Continuem conosco, podem fazer perguntas. O nosso programa é interativo, vocês sabem. Pode colocar suas colocações, fazer perguntas, observações, que a gente interage aqui ao vivo. Guilherme e Cristina. Pode ficar à vontade, Guilherme, porque eu acho que já foi comentado aquele slide que nós estávamos. O Alexandre, ele na sua fala, ele já nos trouxe bem, nos contextualizou bem, né? Bem, tá tudo tranquilo, já dá para a gente continuar. Muito bem. E o nosso amigo Sandro diz aí, ó, cuidar, sentir e vibrar. O amor, a união, a fraternidade. Fazemos parte dessa sinergia de pensamento. É isso aí, meu irmão. Vamos juntos. Então, seguindo, olha, ouvindo instruções. A ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios de guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Eu queria dar uma paradinha aqui para a gente comentar isso que está sendo falado até agora. Veja só que observação interessante que o nosso irmão faz agora, né? Primeiro, mostrando a ciência. Ele falou da religião, até a semana passada a gente estava falando sobre isso. Ele adentra aí na ciência, dizendo que o homem, né, no mundo, né, já avançou muito em termos de ciência. Veja que ele está falando em 1940 e pouco. De 40 e pouco até hoje, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, meu amigo e minha amiga ouvinte, de lá para cá, imagine os avanços que nós não tivemos na ciência. Em razão, claro que esses avanços sempre buscando
o conforto das pessoas no mundo, da saúde das pessoas. Então, eu estava vendo que a China, por exemplo, já descobriu a cura para o diabetes tipo 2, né? Então, tipo 1 e tipo 2, os dois tipos de diabetes. Então, a cura do diabetes, que, olha, o diabetes é uma doença que tem ceifado a vida de muita gente, tem limitado as condições de vida de muita gente no planeta. E aí a gente avançar a ciência a ponto de conseguir que essa doença seja freada é um avanço espetacular na qualidade de vida das pessoas. Né? Hoje a ciência já está começando a devolver o movimento ao corpo de pessoas que estavam paralisadas. Né? A paralisia começa a encontrar na ciência uma solução. Então, vejam, a ciência está a mil e ela vai continuar mais ainda, principalmente com as intervenções da inteligência artificial, né, essa facilidade de comunicação entre nós, no planeta inteiro, entre os cientistas do planeta inteiro, a tendência é a gente deslanchar e nessa área da ciência a gente cada vez mais aprender, crescer, mas e a moral, né? Porque, como dizia Emmanuel, não existe só a asinha do conhecimento. Existe a outra asinha também, né, da moral humana. E isso é o mais importante nesse momento, é que as pessoas despertem para isso. Que a gente precisa não só avançar em ciência e conhecimento, mas a gente precisa avançar, como ele termina dizendo aqui, em conhecimento de si mesmo. Então, essa falta de conhecimento de si mesmo, olha, isso já era uma exortação de um dos maiores filósofos do mundo, né, que se chama Sócrates. Ele já dizia tantos anos atrás, gente, conhece-te a ti mesmo. Sem a gente se conhecer, gente, a gente não tem como modificar aquilo que há de imperfeito em nós. Sem a gente se entender, a gente não tem como atacar aquilo em nós que precisa ser mudado. Então, essa ciência de conhecer a si mesmo é fundamental para que a gente possa melhorar a moral das pessoas no mundo. Então, nós precisamos nos conhecer. Parar de ficar criticando os outros e vendo o defeito alheio, gente. Porque quando a gente perde tempo olhando, o defeito de Guilardo é esse e aquilo. A Cristina Não, tem muito mais, não é só esse e aquele, não, tem outros. Né? Então, quando a gente perde nosso tempo, meu amigo Guilardo, olhando o erro do outro, a gente não vê o nosso. Então, o tempo que a gente teria para modificar-se, a gente perde só olhando o que os outros fazem ou são. Né? Então, é aquilo que Jesus dizia. Tira primeiro a trave do teu olho, para depois ir criticar ou tentar tirar o cisco que existe no olho do teu irmão. Né? Então é isso. Ele está dizendo aí para a gente que cada vez mais aumenta as tragédias morais, o sofrimento moral, porque o ser humano não se preocupa com o seu aprimoramento pessoal, com o seu crescimento espiritual, e ele se entrega a esse torvelinho de coisas da matéria que muitas vezes nos distrai. Cristina Aguilar. Isso mesmo. E nós vemos que não é de hoje que o Evangelho vem nos chamando nos convidando a esse conhece-te a ti mesmo, reflete, olhe para dentro de você, veja quem você é, o que você sente, como é, o que te alegra, o que te faz feliz. E mesmo assim, isso são palavras que parecem poesia. Entra, escuta, aplaude-se, mas que a gente não compartilha, que a gente não faz disso uma reflexão diária, buscando esse entendimento de nós mesmos. E nos ligamos à vida material, à vida do mundo, com o seu trabalho, com as suas compras, com o conforto que o mundo proporciona para a gente, sempre buscando uma casa melhor, um sofá mais aconchegante, uma televisão maior para que eu possa ver as coisas. Me encho de coisas materiais, mas isso não conforta o nosso espírito, não conforta, não nos traz uma paz verdadeira, uma paz de Cristo. E é por isso que chega nos lares
muitas pessoas que têm muito e cometem suicídio. É por isso que, por conta de há tantas brigas conjugais, a ganância de um querer ter mais do que o outro, ou não passar a mão no dinheiro do outro, há tantas confusões entre famílias no mundo inteiro, porque nós estamos voltados para as coisas do mundo. Mesmo o Evangelho, as orientações, as palestras, os livros, os profetas nos chamando e dizendo: aqui é tudo passageiro, você vai voltar para a casa do Pai, precisa levar na sua bagagem coisas muito mais importantes do que as que estão aqui, coisas que o mundo não pode te dar, que você tem que conquistar em você mesmo, para poder você levar uma bagagem melhor do que a que você trouxe quando aqui chegou. Mas parece que tudo isso não passa de palavras e a gente não aprendeu ainda a colocar isso em prática em nós. Então, mesmo que esse livro tenha já décadas que foi escrito, continua sendo muito atual, porque, como você mesmo falou, Alexandre, nós não mudamos ainda, nós não procuramos a reforma moral, estamos nos enchendo de bens, de coisas, de tentando ter um conforto, tentando ter, mas é tudo muito ilusório, tudo isso que a gente tem construído. A nossa paz verdadeira é a paz de Cristo, como o exórdio nos disse para nós hoje, falou, e ele disse: o mundo consegue proporcionar muitos desses arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a verdadeira paz. Então, fica para nossa reflexão o que nós estamos fazendo e o que nós estamos estudando com relação a isso. Nessa parte do livro, ele está falando do desenvolvimento da ciência. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos exorta a pensar que uma evolução que tem que ser dupla, tanto intelectual como moral. Né? Só que a humanidade ela está evoluindo mais rapidamente no campo intelectual do que no campo moral. Eu imagino que hoje Jesus, contando aquelas parábolas, como ele iria contar não que ele, para achar a ovelha perdida, ele botava um localizador e o GPS achava, e o filho pródigo longe de casa mandaria uma mensagem pelo WhatsApp, ou um áudio, ou ainda faria uma chamada de vídeo, né? Eu acho que nós estamos e pedia perdão ali e voltaria mais tranquilo. Mas, assim, a gente precisa evoluir nesses dois campos. Não como antigamente, quando foi feita a estrada de asfalto, já foi uma grande evolução, mas era só uma mão. Um ia e outro vinha, um ia e outro vinha. Hoje já existem as estradas duplicadas, que é para se andar mais rápido, uma viagem mais segura. Você tem que evoluir nesses dois campos, numa estrada duplicada, onde você vai desenvolver o intelecto e moral. E me estranha, Alexandre, a gente ainda hoje, na época, por exemplo, tem uma categoria que eu acho que é a categoria onde, pelo menos se diz, e com quem eu converso, que existe mais ateus, que é entre os médicos, né? A área da saúde, da ciência, porque ninguém mais do que os médicos conhece o corpo humano. Alexandre, você imaginar o funcionamento de um corpo humano com trilhões de células, com aquela quantidade enorme de órgãos que a gente tem, cérebro, coração, pulmão, fígado, vesícula, então, circulação, tudo trabalhando numa harmonia perfeita, uma obra de arte, você vendo ali com conhecimento, você abre, eles estudam, vê a anatomia, vê tudo, aquilo funcionando com um comando central que a gente não sabe como é que é feito. Enquanto eu estou conversando com você aqui, estou respirando, meu coração está batendo, isso, aquilo, tudo. E você achar que não existe algo maior, né? Achar que isso aí é o materialismo, morreu, acabou-se, essa obra de arte, essa obra-prima, essa máquina fantástica que é o corpo humano, não foi obra de alguém maior. Então, a gente precisa realmente evoluir moralmente para acompanhar a evolução intelectual que está muito grande. Hoje, a gente já é capaz de pegar um coração de alguém que morreu e botar no outro que está praticamente o coração morrendo e aquela pessoa voltar a ter uma vida normal. Isso é uma pessoa, que coisa fantástica, que evolução.
né, que não está a E humanidade. já tem a construção de órgãos, né? Exatamente, né, dos órgãos artificiais, órgãos de plástico, como tem. Então, falta só. É por isso que Jesus dizia o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a obra de Deus no coração do homem, aquilo que o Alexandre falou. Tem que ser uma coisa interior. A evolução tem que ser de dentro para fora. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me compreender e saber que eu faço parte de algo infinitamente maior. Os astrônomos, a ciência hoje, nos telescópios, eles já vê que tem galáxias, bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de sistemas, e achar que isso surgiu do nada, meu amigo, né? Não querer admitir uma inteligência de algo criador, aquilo que nos criou, que nos deu a vida. Mas nós chegaremos lá, é porque a caminhada é lenta, né? E a evolução vai vindo. De quando esse livro veio para cá, até hoje, a medicina e a ciência em todas as áreas deu um salto quântico muito grande. Mas é assim mesmo, mas chegaremos lá. Muito bem. Eu queria destacar aqui o comentário de nossa irmã Miriam, tá? Quando ela diz aqui, ó, André Luiz, através da fala de Telésforo, destaca algo que sentimos na pele hoje. A ciência avança a passos largos, mas a paz interior parece retroceder. É verdade, minha irmã. Mas a gente chega lá, minha irmã. A outrazinha vai se desenvolver também, com fé em Deus. E o nosso irmão Sandro diz aqui, ó, todas essas questões das energias contribuem muito mais para a nossa evolução do que para o nosso descenso. Cada um de nós está no melhor momento. Cabe a nós nos posicionarmos. Vigiai e orai. Isso mesmo, meu irmão Sandro. Vigiar e orar é sempre muito importante. Aquela solução dada por Jesus é muito importante. E Elitelma, dando bom dia a todos nós, né? Aquela solução de Jesus é muito importante. Vigiar e orar é fundamental. Vigiar significa aquilo que a gente já estava falando, gente. Conhecer a si mesmo. Conhecer seus passos, seus atos, seus sentimentos, né? Cuidar de onde você coloca seu coração. Lembrando que Jesus já nos disse, onde a gente coloca o nosso coração é lá onde a gente vai estar. Tá? Então, tomar cuidado com isso, né? Vamos adiante aqui com a leitura. Ó. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar experiências, aliás, a existência, que menosprezaram sem maior consideração aos desígnios do Eterno. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé exclusivamente, como espera a reforma protestante? Pela mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas na realização divina do homem. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. Então, esse trecho aqui, para mim, é fundamental. Eu vou passar a palavra logo para vocês, depois eu comento, depois do comentário de vocês, ok? Pode falar, Aguilar. Pode. Realmente, Alexandre, aqui, né, André Luiz está nos trazendo aqui esses ensinamentos de Telésforo, essa palestra que ele está preparando, eles dois, para o trabalho que eles vão executar.
E realmente é quase que auto, assim, é autoexplicativo, né? A evolução, ela faz parte, ela é individual, mas não é o simples culto externo, como pretende a igreja romana, não. Não é só eu ir para a igreja, eu cumprir aquelas obrigações, não é só, segundo diz os protestantes, eu ter fé, não. Eu tenho que partir para a prática. Eu tenho Não que é só partir, aceitar Jesus, né, meu amigo? não é só Tem que aceitar fazer Jesus. conforme Jesus ensinou, né? Exatamente. Aí vem Paulo e nos fala sobre a caridade, né? Então, por que é que existe hoje, apesar de tanta, tanto desenvolvimento da ciência, por que, que o ser humano está cada vez mais solitário? Porque ele está esquecendo essa parte fundamental da caridade. E Kardec já dizia, fora da caridade não há salvação. Ou seja, a gente está esquecendo do outro. A gente não pode esquecer do outro, da dor do outro, do sofrimento do outro. Hoje é muito comum usar os benefícios da evolução da ciência. Hoje em dia, tudo que se vai fazer, eu tenho que botar na internet para os outros saberem o que eu estou fazendo. Eu tenho uma viagem dos sonhos, mas não é suficiente eu fazer aquela viagem dos sonhos. Eu tenho que botar, às vezes eu deixo até de aproveitar aquela viagem para registrar coisas e ficar mandando para os outros verem, olha como eu estou numa boa, eu estou me dando bem, olha como eu estou feliz, né? E às vezes aquela pessoa está lá naquele canto tão isolada, tão sozinho, sem aproveitar nada, e acha que está aproveitando aquilo de espalhar para os outros aquilo que ele está usufruindo. Então, o que é preciso hoje em dia que Telésforo está querendo dizer, na minha visão, é que a gente precisa vir para o interior e entender que a gente faz parte de algo maior, de algo muito grande, e que se eu não jamais, porque que está aumentando tanto é isso que ele fala no início, o suicídio, a violência das guerras, com tanto desenvolvimento. É porque muito desse desenvolvimento a gente utiliza ele para usufruir sozinho. E jamais eu vou ser feliz, jamais eu vou estar em paz, jamais eu vou estar contente, evoluindo, tranquilo, de bem-estar, me sentindo bem, se eu não tiver compartilhando essa felicidade com os outros. Os outros fazem parte também, porque todos nós, como desde na parábola do filho pródigo, por que, que Deus não vai atrás daquela relíquia, como foi a mulher, o pastor atrás da ovelha e a mulher atrás da dracma? Porque nós é que temos que vir até ele. E ele não vai nos deixar perder, porque nós somos sua obra-prima. Então, ele vai nos dotar de situações e circunstâncias onde a gente vai evoluir e a gente vai compreender. E quando isso acontecer, em todos os três casos houve o quê? Muita alegria, muita festa. Quando nós entendermos que nós somos tão importantes quanto o outro, quando nós chegarmos lá, vai ter uma grande festa. E vai ter alguém ainda que não chegou lá que vai ficar com raiva dessa festa. Eu mereço mais do que ele essa festa, mas ainda não. Então é isso, meus irmãos. Esse fechamento, esse isolamento, quando a gente esquece do outro, de partilhar, da caridade, a verdadeira caridade, não é à toa que Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Por isso que existe tanta solidão, tanta tristeza, tanto abandono no mundo, porque você mergulha dentro de si, como você não como eu já disse numa lição que a gente estudou, né? A gente só tem aquilo que dá. Então, como eu estou me fechando cada vez mais, eu estou ficando cada vez mais sozinho. É preciso que a gente entenda que a gente tem que se voltar para os outros, através do perdão, do amor, da fraternidade, né? Da gente compreender o outro e tantas outras coisas, e acabar com esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, que só nos fecha em nós mesmos. Isso mesmo, pode ficar à vontade, Alexandre. Muito bem, meus irmãos. Estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso programa. E aí eu queria aqui falar sobre o comentário da nossa irmã Miriam, tá? Ela coloca aqui o seguinte: ó, o trabalho e o serviço. Para os autores, a espiritualidade não é um lugar de descanso, mas um posto de socorro onde o esforço individual é a única moeda de troca real. Apenas a vontade ou afirmações mentais são insuficientes. A fé isolada não resolve a complexidade do mal. Perfeito, minha irmã. É nesse ponto que a gente queria chegar exatamente. O que
o capítulo está encaminhando aqui a ideia de Telésforo é justamente essa, né? Ele está querendo aqui, primeiro, reconhecer que todas as religiões são importantes no mundo, porque nós temos espíritos, obviamente, em várias faixas vibratórias com relação à sua evolução, e cada um deles vai encontrar em uma determinada organização religiosa aquilo que é importante para afetar seu sentimento espiritual para a fé, para o desenvolvimento da fé, e aproximar-se um pouco mais de Deus, mas é necessário que as religiões no mundo compreendam, né, que determinados dogmas não são mais solução para a humanidade nem para os espíritos humanos, né? Por exemplo, você resumir, né, toda uma tarefa e um dever de cuidar da sua própria evolução, a simplesmente dizer aceito Jesus, ou a simplesmente ir para um culto exterior e dizer pronto, aqui eu lavei todos os meus pecados, foram eliminados nesse domingo, né? Eu tenho mais uma semana para pecar, porque domingo que vem eu vou para a missa de novo e vou, né, mais uma vez lavar todos os meus pecados nesse culto exterior. Então, é preciso que as pessoas compreendam que isso nunca será suficiente. Por quê? Porque nada disso modifica o ser humano. Nada disso muda o ser humano para ele se tornar uma pessoa melhor. Muito pelo contrário, muitas dessas condutas elas acabam reforçando, né, no sujeito a inércia de tentar construir um futuro melhor para si, né? Então é preciso que acomoda as pessoas num pensamento único. Então é necessário que a gente entenda que o espírito humano ele não nasceu para o ócio. Ele não foi criado para o ócio. Ele não foi criado para ficar sem fazer nada, gente. Muito pelo contrário. Desde quando Deus nos criou, qual é a principal atividade nossa? É seguir o caminho da evolução, tá? Então, quando Deus cria o nosso espírito, as nossas primeiras encarnações são bem difíceis, são muito materializadas, são muito próximas da vida animal, né? E você está lá na luta pela sobrevivência. Então, sempre luta, gente. Sempre atividade, às vezes para você sobreviver, às vezes para você conseguir, em sociedade, se livrar de todos os perigos que vêm da natureza ou de outras sociedades. Às vezes, então, você, desde o começo, quando você é criado, você está sendo incitado, você está sendo estimulado para você estar sempre em ação, em atividade, direto. Então, não é diferente, gente, quando a gente desencarna. A gente desencarnou, a gente tem que continuar a luta para se melhorar sempre. Essa luta não acaba nunca. É bom que a gente saiba, essa luta não acaba nunca. Qual é a luta principal nossa nesse momento? É nos livrarmos das nossas imperfeições, nos tornarmos pessoas melhores, desenvolvermos uma moral no mundo que seja mais compatível com aquilo que Jesus nos ensinou, tá? Para isso, a gente precisa de quê? Da luta de nós contra nós mesmos. Não é na luta de um contra o outro, não. Essa daí já está na hora da gente esquecer, meu amigo Guilardo. Guerra está na Idade Média do espírito, a guerra, né? Então, nós vivemos ainda a Idade Média do espírito. Então, é preciso que a gente se livre disso, que a gente reconheça que a verdadeira guerra que a gente tem que travar é a guerra contra as nossas imperfeições. Lembrando daquelas palavras de Allan Kardec, que diz que o verdadeiro espírita, o verdadeiro mesmo, porque tem muita gente que se diz espírita, tá? Mas o verdadeiro espírita é aquele que não cessa nunca a luta contra as suas imperfeições. É aquele que aprende com a doutrina espírita e aplica essa doutrina em si mesmo. Porque assim a gente se modifica, como disse Guilardo, aí de dentro para fora, e nos modificando, aí sim o mundo vai se tornando melhor. Então o mundo só vai se tornar melhor e nós só nos tornaremos melhor quando a gente entender que a gente tem que estar sempre se esforçando
para vencer nossas más inclinações, nossas imperfeições, nossas imperfeições. Então, a fé é importante nesse processo. Ela vai nos dar esperança no futuro. Ela vai nos dar esperança de que Deus está do nosso lado. Mas ela não é suficiente, gente. Mais importante do que ela é, sabe o quê? A vontade de se modificar. Porque isso naturalmente vai lhe aproximar cada vez mais de Deus. Cristina. Microfone. Microfone, minha irmã. Suas E a palavras nossa irmã finais e depois a prece, tá? comenta aqui, né? Apenas a vontade ou afirmações mentais são insuficientes. Ela coloca aqui para nós: a fé isolada não resolve a complexidade do mal. E aquele que atende de boa vontade, que se sacrifica e renuncia ao próprio ego em favor do próximo. Isso mesmo. Então, somente a boa vontade não resolve, nem também somente a fé, porque muitas vezes em algumas religiões a gente vê, quando a gente faz alguns questionamentos com relação, pedindo uma explicação maior sobre determinados assuntos, a orientação é: minha irmã, tenha fé. Se você tiver fé, você vai compreender. E a gente não consegue compreender e aceitar aquilo que a gente não consegue ter fé e aceitar aquilo que a gente não consegue compreender. É preciso compreender primeiro. E a doutrina traz esse esclarecimento para todos nós. Não é apenas frequentando um templo, não é apenas dobrando o joelho e orando, não é, mas é preciso que tudo isso seja feito dentro de mim, que eu reforme a mim primeiro, o meu espírito, que essas boas ações partam de dentro de mim. Não adianta fazer cultos exteriores, porque não vai acontecer nada. Nós vamos voltar da mesma forma que chegamos aqui. É necessário uma reforma íntima, que a gente reforme a si mesmo, aprendendo a perdoar, a se apiedando do outro, a tendo compreensão daquilo que a gente não consegue mudar, aprender a ouvir, aprender a calar muitas vezes quando as agressões nos chegam. Então, se a gente não fizer esse esforço em si, não estaremos fazendo, não estaremos crescendo moralmente, como é os ensinos de Jesus. E E, agora, Cristina, meus só, irmãos, só antes de encerrar a prece, para dizer, né, Alexandre, que a evolução, ela não tem livre-arbítrio, ela é uma lei e todos estamos sujeitos a essa lei. Todos nós teremos que evoluir por que nos bem ou por mal, isso, ou seja, pelo amor ou pela dor. E como diz na parábola, quando a gente conseguir isso, aí nós vamos ser motivo de festa, porque é como se a gente tivesse morto e tivesse revivido, a gente estava perdido e foi encontrado. E como diz no próprio texto de Emmanuel ali, que a gente estava lendo nos mensageiros, quantos milhões de espíritos encontram aqui aprisionados à costa terrestre, exatamente porque ainda não fizeram essa reforma, porque ainda não compreendem dessa forma, estão aqui agarrados em sofrimento, e até quando? Só Deus o sabe. É isso. Então, finalizando o programa de hoje, agradecemos a todos que estiveram conosco, né? Francisco Paulo Tavares, nosso irmão querido, Paulo Barreto, Adriane, Paulo Benício, Maria do Socorro Franco Costa, minha querida, Margarete, Rafael, Jorge Costa, Sandro Pinheiro, e é isso. Então, agradecemos a todos e convidamos, né, para o próximo programa estar conosco, continuando esse estudo. E agora fazemos a nossa prece, elevando o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, e agradecendo infinitamente e dizendo: bendito seja, Senhor, pela centelha de luz que iluminaste o coração
destes governantes que se encontram envolvidos nos conflitos armados, que já se sente uma diferença de pensamento e de atitude diante da situação. Bendito seja, Senhor, por não abandonar e nunca esquecer do nosso planeta, das nossas dificuldades e por sempre nos acolher e nos orientar, por estar sempre do nosso lado em todos os momentos e nos enviar sempre um guardião que nos ajuda, nos emite mensagens positivas. Agradecemos a Ti infinitamente, Senhor, e rogamos que ilumine sempre nossa mente e nosso coração, porque precisamos muito ainda para que possamos sempre trilhar os caminhos do bem e nos ajude a compreender e aceitar aquilo que não podemos mudar. Rogamos também por todos aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra e por todos aqueles que conhecem, mas não aguardam no coração. Rogamos por todos os que sofrem no dia de hoje a dor do corpo e da alma e por todos aqueles que se encontram apenados por culpa ou por inocência. Que a Sua infinita misericórdia possa visitar cada um deles, dando força, coragem e esperança de vencer as suas provas, mas que, acima de tudo, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Uma boa semana para todos e até a próxima quarta-feira, com a graça de Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.